Qual o melhor cargo para se concorrer no próximo concurso da Câmara dos Deputados? Concurso que se avizinha, edital previsto para o próximo ano ou final deste ano, mas provas em 2026. Eu tenho minha opinião formada, mas é só minha opinião. Eu acho que vai muito do que você está buscando para a sua vida, das suas necessidades, das suas experiências prévias. Eu já fiz outro vídeo no qual eu afirmei que o concurso da Câmara dos Deputados não é um concurso para quem está começando do zero. Se você está acreditando que vai passar em 6 meses, tá em 8 meses de preparação, começando do absoluto zero, eu acho que você pode sim tentar, mas sem criar muita expectativa, talvez ali tomando a Câmara como uma base muito forte, né, um incentivo muito forte para se preparar para outras provas que estão acontecendo, que vão acontecer nos próximos meses. Eu não criaria tanta expectativa. Mas nós vamos ter aí um blend de cargos que está gerando dúvidas na galera. Vai ter o cargo de assistente legislativo, que não sai desde 2007, ou seja, cara, muitos anos aí, quase 20 anos sem sair prova para esse cargo. Imaginava-se, inclusive, que esse cargo estaria em extinção, mas não, foi autorizado o concurso para esse cargo, que é o assistente administrativo tradicional, mas que ganha ali seus 20k por mês. Então, vai ter também um analista, processo legislativo lá, que é um baita cargo também na área administrativa. Então vai ter o policial legislativo, vai ter o taquígrafo. Então alguns cargos são específicos de profissionais de formações específicas, por exemplo, médico, comunicação social, mas outros cargos são de indivíduos formados em qualquer área, inclusive com curso tecnólogo, aquele curso tradicional de 2 anos. Não se engane, tem muita gente que passa nesse concurso de alto nível que tem apenas o curso tecnólogo, não tem formação específica em engenharia, em direito, mas passa sim porque está focado em concurso. Então o nível superior foi apenas uma formalidade, ele queria ter um nível superior rápido, prático, mas o foco da pessoa era ter a aprovação no concurso. Mas vamos lá, eu acho sinceramente que o cargo mais concorrido vai ser o cargo de assistente técnico legislativo, até mais do que o policial. O policial vai ficar em segundo lugar, porque vai ter menos vaga, menos oportunidades, mas os cargos da área administrativa tendem a ter um maior nível de concorrência. Isso fica ainda mais evidente quando consideramos que houve diversos concursos públicos recentemente, nos últimos 2 anos, para essas áreas administrativas. Se você pegar MPU recentemente, TRFs, tá? Vários tribunais estaduais que têm um combo de matérias que são correlatos e que são sempre cobradas em praticamente todos os concursos de áreas administrativas. Então, por exemplo, se você pretende passar na Câmara dos Deputados, eu te digo, hoje, dia 17 de setembro de 2025, hoje, assim, sendo bem sincero com você, hoje você já tem que dominar, pelo menos, direito administrativo assim, no nível mediano para alto, direito constitucional mediano para alto, administração geral e pública, administração financeira orçamentária, gestão de pessoas, sabe? Informática, português, RLM. Hoje, se você quer passar na Câmara dos Deputados 2026, hoje você já tem que estar no nível muito bom, de médio para alto nessas matérias. E quem é que está no nível médio para alto nessas matérias? Quem já vem estudando para essa área. Por isso que a gente sempre fala, estude para uma área e não para uma prova. Se você se prepara para a área administrativa e vem fazendo aí TSE unificado, MPU, TRF3, TRF1, TRF5, você está estudando sempre as mesmas matérias. E não se engane, na prova da Câmara dos Deputados, a prova da Câmara dos Deputados vai cobrar exatamente esse combo de matérias. Ou seja, não é hora de você aprender as teorias, a teoria neoclássica da administração. Não é hora de você aprender os critérios de departamentalização. Não, isso você já tem que saber agora. O que você precisa focar agora é não esquecer essas matérias, né, esses assuntos, e aprofundar um pouco mais. Então, não tem... Assim, até no outro vídeo que eu postei, a galera ficou com raiva de mim, algumas pessoas, né? A maioria concordou, né? E eu não quero que você sempre concorde comigo. Aceito sim críticas. Mas muitas pessoas ficaram chateadas. O Ari tá me desestimulando, tá colocando uma pá de cal no meu sonho. Cara, não é questão de sonho, não é questão de desestímulo, é questão de razoabilidade. É uma prova que não vai ser
tão complexa como é uma prova, por exemplo, de auditor fiscal, né, de analista da Receita, auditor de tributos estadual, enfim. Não é uma prova tão difícil assim. Mas é uma prova que você precisa dominar todos os assuntos de forma bem profunda. Não há como você passar numa prova dessa sendo bom em apenas 70% do conteúdo programático. Tentando aquela sorte. Ah, se isso aqui cair, eu vou tentar a sorte, eu vou pro chute. Não, não existe isso. Ou você é bom em todos os tópicos do edital, ou você não passa. Você precisa ser muito bom, excepcional em alguns assuntos. Tipo assim, isso aqui não tem como eu errar algumas matérias, por exemplo, português, direito, tal. Isso aí você não tem como, você tem que ser muito bom. E você tem que ser de médio para cima nos outros tópicos. Tá? O máximo, assim, 2, 3 assuntos você pode aceitar ser mediano, ser para baixo de mediano. Mas na maioria você tem que ser muito bom em tudo. Mas, então assim, é uma prova muito específica. Eu, Ari, não começaria um projeto de preparação para um cargo como esse, de assistente administrativo, que só vai passar quem já é ninja na área. Quem já está no nível muito alto, já vem se preparando sem parar há 1 ou 2 anos só para essa área. Inclusive, até para o analista também de processo na área de gestão também é a mesma coisa. Eu acredito até, inclusive, que as provas serão aplicadas em horários diferentes, então provavelmente os aprovados de analista serão os mesmos aprovados de assistente legislativo, porque a diferença remuneratória é muito pequena. Então, é muito provável que essas pessoas que fazem para analista também vão fazer para assistente. É o mais lógico, tá? É o mais lógico, até porque a diferença salarial não é tão grande, assim, não é tão diferente, assim, não é tão absurda, que justifique o cara abandonar, por exemplo, um assistente legislativo, caso não seja nomeado para analista. Então, ele assume o assistente, se ele for chamado para analista, ele assume também. Então, assim, o policial do mesmo jeito é o candidato que já está ali no nível muito avançado, que já domina a legislação penal especial. Inclusive, se você pega aí na prova do Senado, né, a prova do TRF1, a prova do MPU mesmo agora, né, para policial judicial, que é uma prova que tem um perfil parecido com a prova de policial da Câmara. Cara, se você não domina aquele tópico de inteligência, noções de inteligência, que não é nada de noções, tá? É muito profundo, você precisa dominar técnicas avançadas de inteligência, de investigação policial. Se você não domina lá toda a legislação de inteligência, se você não domina parte de combate a incêndio, a doutrina de segurança de dignitários, gerenciamento de riscos, gerenciamento de crises, direitos humanos, legislação penal especial, o constitucional, o administrativo num nível muito alto, também é o tipo de prova que vai cobrar 8 questões de um único assunto. Então, se você não dominar aquela matéria no nível muito alto, você erra uma e você está ficando para trás por ter errado uma questão. O português nem se fala, tá? A redação nem se fala também, na última prova já falei isso em outros momentos, foram 35% de reprovados, foram 436 aprovados na prova objetiva, né? Eram 436 pessoas que teriam a redação corrigida, mas desses 436 que foram aprovados na primeira fase, 160, se eu não me engano, não fizeram o mínimo na redação na última prova da Câmara dos Deputados. Então foram cerca de 160. Não, agora não lembro se exatamente foram 160 ou foram 166, uma coisa assim. Até publiquei isso no meu Instagram lá, o Brabo da Redação. Então, assim, também é uma prova que vai contemplar aquele candidato que já está, que hoje, 17 de setembro de 25, já está, indo bem nas outras provas, já está fazendo muito concurso, já domina com profundidade, de médio para cima, essas matérias que são tradicionais. Eu, Ari, hoje me sentiria confortável, né, de fazer o concurso para uma outra área que ninguém está falando, que é o analista, registro e redação. Professor, então eu vou fazer esse concurso então para essa área. Muito cuidado. Não é porque eu estou te falando que eu vou fazer ou que eu talvez faria para analista de registro, que é o famoso taquígrafo, né? Quem nunca viu falar, o taquígrafo é o cara que reproduz discursos parlamentares com uma linguagem técnica, né? Eles têm códigos, signos que são utilizados para acelerar o processo de transcrição de debates, né? De pronunciamentos. Então o cara fica lá escrevendo de forma muito rápida, com um signo, com uma ciência que é a taquigrafia. O que eu tenho para dizer para você, meu irmão? É uma prova que vai exigir do candidato o nível superior em qualquer área, inclusive tecnólogo. Então, não é necessário ter uma formação específica. É o cargo de analista, vai pagar aí 30 mil para cima, tá? Mas, primeira coisa,
você tem que ser muito bom, mas muito bom mesmo em língua portuguesa. Você tem que ser expert em língua portuguesa. Então, quem normalmente faz esses concursos? Quem já é professor de língua portuguesa, quem é muito bom mesmo. Quem é concurseiro, que gosta muito de língua portuguesa e se sente muito confortável com essa matéria. Quem escreve muito bem, quem consegue corrigir textos e identificar os erros e escrever, justificar aqueles erros, porque tem prova discursiva em que você precisa pegar um texto, identificar os erros e escrever o porquê dos erros, de forma técnica fundamentada. Você precisa também, além de ser muito bom em português, em língua portuguesa, assim, num nível muito alto, ser muito bom em taquigrafia, porque você precisa taquigrafar, se não me engano, são 80 palavras por minuto. Então você precisa aprender do zero. Se você já não é um profissional da área, você vai ter que aprender do zero essa ciência. Então, assim, não é uma coisa que você aprende em um mês. É um negócio que você vai ter que ter pelo menos 6 meses de prática. Então, professor, eu me identifico com a área, pô, gosto de língua portuguesa, adoro língua portuguesa, sou muito bom em português, tá? Dá para fazer. Não tem que ter formação em letras, por exemplo. Dá para fazer, mas você precisa aceitar que a partir de agora você precisa ser o melhor candidato na prova de língua portuguesa possível, tá? E dá para fazer, mas você também tem que começar agora a fazer algum curso de taquigrafia, porque a prova prática de taquigrafia tem, se não a mesma pontuação, mas um pouco menos de pontos do que a prova objetiva. Então, se você soma prova objetiva, prova discursiva, que é uma prova prática, técnica, tá? E a prova de taquigrafia, você tem que ir muito bem em todas essas provas. Então, assim, é um cargo que hoje tem 45 cargos vagos na Câmara. Tem 45 cargos vagos. Vai chamar muito? Não, acho que não vai chamar muito. Até porque a tecnologia hoje ela substitui muito, né, muitas demandas dessa profissão. Até porque, inclusive, tem aí IAs, né, inteligências artificiais, que fazem transcrições de texto. Né, inclusive, só com a voz você consegue transcrever um texto. É muito simples fazer isso. Mas, se você considerar que o último concurso para taquígrafo da Câmara foi em 2012, então tem aí, cara, 13 anos sem prova, sem provimento, né? Pelo menos 10 anos sem provimento de cargo de taquígrafo. Então houve aposentadorias, houve mortes, houve exonerações, enfim. Então tem cargos vagos lá e eu acho aí que pelo menos 10 pessoas vão ser chamadas para esse cargo. Mas não é porque é um cargo que exige uma prova muito específica que você não pode fazer. Pode. Tipo assim, eu dou aula de redação? Dou. Eu me sinto confortável com português? Me sinto. Eu gosto da matéria? Eu me sentiria confortável de fazer essa prova? Sim. Mas hoje, eu faria essa prova? Cara, se fosse em outros momentos, eu faria. Mas a minha vida hoje não permite mais esse tipo de aventura, de fazer essa prova, de começar do zero ali estudando uma matéria nova ou aprendendo uma coisa nova que é a taquigrafia. Daria tempo? Daria 6 meses até o edital ali, dá tranquilo. Mas, pô, vou ter filho agora, meu filho tá, né, recém-nascido ali, quase nascendo. Vou pegar aquela primeira fase, aqueles primeiros meses ali mais difíceis. Tenho aqui o projeto de redação, tenho o meu curso de redação. Eu tenho um restaurante também, então tô vivendo num lugar super legal. Mudar para Brasília seria uma mudança muito drástica. Eu tô fugindo de trânsito, tô fugindo de cidade grande. Então, hoje a minha vida não comporta mais esse tipo de aventura, entre aspas, né? Que é uma aventura boa. Eu faria, se fosse em outros momentos, para esse cargo. Eu tenho um histórico de aprovações em cargos na área policial, de polícia institucional, polícias judiciais, né? Inclusive, ano passado eu fiz analista judiciário do TRF1 para inspetor de polícia, que é um cargo de analista na área de segurança, e passei e fiquei em 6º lugar. Então eu me identifico muito também com essa área. Só que, também, polícia da Câmara, eu acho que eu precisaria realmente de um tempo maior e eu não vejo motivo para eu sair de onde eu estou hoje para mudar para Brasília para passar num concurso como esse, né? Então, assim, eu acho que é uma boa ideia. Você que está em dúvida entre esses cargos, você que gosta de língua portuguesa, você que gosta de desafios, de aprender coisas novas, pô, começa para taquigrafia, eu acho legal a ideia. Porque tem menos pessoas interessadas, a barreira de entrada é muito maior, as pessoas têm medo de aprender coisas novas, elas ficam, cara, será que vale a pena mesmo, tal? E aí se você olha as notas de corte da última prova do Senado para taquigrafia, você vai perceber que foi baixa a nota de corte. Mas quem foi aprovado para taquígrafo do Senado em 2022? A galera que já era servidora pública, que já era na lista de taquigrafia de outros tribunais, de outros órgãos.
Então você percebe que realmente é um nicho muito específico. Mas essas pessoas, quando passaram para taquígrafo pela primeira vez, elas não eram taquígrafas. Então em algum momento elas tiveram que fazer e do zero e começar do zero e aprender. E conseguiram. Então eu acho que dá. Eu acho que dá. Mas é começando agora. É começando agora, com muito esforço, resiliência. Eu focaria agora em português FGV. Ah, professor, mas talvez não seja FGV a banca do próximo concurso. Cara, o que é que me garante? O que eu tenho certeza é que se for FGV, eu vou estar preparado. Agora, se você começa agora pro Sebrasp, focando no Sebrasp, e aí vem escolher da banca. Cara, a FGV tem um nível muito alto em língua portuguesa. Você precisa ter muito tempo de preparação, muita experiência, muita prática, muita resolução de questões, muita revisão. Então, eu focaria na FGV. Por quê? Porque quem pode o mais, pode o menos. Quem aprende português para FGV, está aprendendo também para o Sebrasp. O contrário já não é tão verdade assim. Então eu focaria agora no português FGV. Se mudar a banca, se não for FGV, cara, adaptação. O ritmo de estudo você já tem, prática você já tem, rotina você já tem. É adaptação. Então eu focaria na FGV e já começaria agora, hoje, fazendo um curso aí. Tem cursos gratuitos, inclusive, de taquigrafia. Mas enfim, galera, é isso. Olha a tua vida hoje, olha se vale a pena. Seja também sincero. Tá? Pô, hoje o meu ritmo não está ainda, a minha experiência, a minha base de estudos não está ainda compatível com essa prova. Cara, seja sincero com você mesmo, você sabe o que você tem aí. Você sabe onde você está pisando. Então eu não compraria ingresso para o filme errado. Ao passo que também acho que vale a pena até começar a tentar estudar para a Câmara, pensando que você, eu sei, se não der na Câmara, tudo bem. Eu não colocaria, tipo assim, a minha última prova da minha vida é da Câmara. Não. Estuda para a Câmara, vai fazendo outras provas, faz tribunais, áreas correlatas à sua área, define a tua área, é administrativa? Foca só nisso. É polícia legislativa? Foca só nisso. Vai fazendo provas parecidas que vai dar certo, tá bom? Gente, comenta para mim o que você acha, para qual cargo você vai concorrer, concorda comigo? O que você acha? Discorda de mim? Com respeito, vamos conversar, vamos bater esse papo, tá bom? Um forte abraço, valeu!